Eu quero começar com uma pergunta direta. Se você já sabe o que precisa mudar, por que ainda não conseguiu? Você já entendeu seus padrões, já percebeu onde erra, já prometeu que seria diferente, e mesmo assim você repete. Isso frustra, cansa e, muitas vezes, faz você pensar: tem algo errado comigo. Mas talvez o problema não seja falta de força de vontade, nem preguiça, nem falta de inteligência. Talvez seja a forma como a mente funciona. A psique humana não é um software que atualiza com um simples entendimento. Ela é tecida por camadas inconscientes, defesas ancestrais e uma dependência profunda do outro para se transformar de verdade. Hoje vamos mergulhar nisso, porque o insight sozinho raramente basta. O papel da compulsão, a repetição, as defesas que nos protegem e nos aprisionam, e porque a mudança psíquica profunda quase sempre exige a presença e o envolvimento de um outro, seja um terapeuta, uma relação significativa ou um contexto relacional seguro. O insight não é o fim da jornada. Muitos chegam à terapia ou à autoajuda com a ilusão de que entender resolve tudo. Agora que eu sei que meu padrão de relacionamentos vem da minha mãe ausente, vou mudar. Mas semanas ou meses depois, o mesmo tipo de parceiro aparece. A mesma sabotagem no trabalho se repete. A mesma ansiedade volta. Freud, em Além do Princípio do Prazer, descreve vividamente essa dinâmica. O paciente não se lembra de todo o material recalcado, e o que ele não consegue lembrar pode ser precisamente a parte essencial. Ele é obrigado a repetir o material recalcado como uma experiência contemporânea, em vez de recordá-lo como algo pertencente ao passado. O insight cognitivo é importante, mas insuficiente, porque o inconsciente não opera por lógica pura. Ele opera por repetição. A compulsão à repetição é uma força mais primitiva que o princípio do prazer. Não repetimos porque gostamos da dor. Repetimos porque o familiar, mesmo doloroso, dá uma ilusão de controle e continuidade. É uma tentativa inconsciente de corrigir o passado, reencenando-o, na esperança, quase sempre vã, de um final diferente. A compulsão à repetição, o passado que não passa. Freud ilustra com exemplos clínicos e da vida cotidiana. Pessoas que sempre escolhem amigos que as traem. Amantes que repetem o mesmo ciclo de idealização e decepção. Ou aqueles que constantemente elevam alguém à posição de autoridade para depois derrubá-lo. Não nos espantamos tanto com essa repetição sem fim do mesmo, quando detectamos no caráter da pessoa um traço inalterável que deve sempre manifestar-se na repetição de experiências idênticas. Essa repetição não é mero hábito, é uma defesa contra a angústia do novo, do desconhecido, do luto necessário pela perda das ilusões infantis. Melanie Klein, em sua teoria das posições esquizoparanoide e depressiva, mostra como repetimos para evitar o confronto com a ambivalência. O medo de que o bom objeto seja destruído pela nossa própria agressividade. A repetição mantém o mundo previsível, mesmo que infernal. Casos que atendi ilustram isso vividamente. Lembro de uma paciente que vinha de uma mãe crítica e controladora.
intelectualmente, ela sabia que precisava de limites saudáveis nos relacionamentos. No entanto, escolhia chefes autoritários que a humilhavam, repetindo a dinâmica materna. O insight vinha em sessões, mas a repetição persistia até que, na transferência, podemos vivenciar e elaborar essa dinâmica juntos, não só falar sobre ela. As defesas psíquicas, protetoras que viram carcereiras. As defesas do ego, descritas por Anna Freud e desenvolvidas por toda a tradição psicanalítica, são mecanismos automáticos para lidar com angústia, negação, projeção, intelectualização, formação reativa, clivagem. Elas nos protegem de verdades insuportáveis, mas, quando rígidas, impedem o crescimento. Donald Winnicott, em seus escritos sobre o self verdadeiro e o self falso, explica como crianças que não recebem um ambiente suficientemente bom desenvolvem um falso self, complacente para proteger o true self vulnerável. O false self é adaptativo no início, mas torna-se uma prisão. A pessoa funciona, tem sucesso externo, mas sente um vazio profundo, uma falta de vitalidade. Mudar exige regredir para um espaço seguro, onde o true self possa emergir, algo que raramente acontece sozinho. Outro exemplo, um paciente que atendi que usava intensa intelectualização. Ele lia todos os livros de psicologia, citava teorias com maestria, mas evitava sentir raiva do pai ausente. A defesa mantinha a dor afastada, mas também não tinha estagnado. Só quando a terapia permitiu que ele odiasse o terapeuta de forma segura, transferência negativa elaborada, é que a raiva pode ser integrada e a repetição rompida. A necessidade do outro, Lacan, Winnicott e a intersubjetividade. Jacques Lacan, no estágio do espelho, mostra que o eu se constitui desde o início pela relação com o outro. A criança se reconhece no espelho, mas essa imagem é uma ilusão alienante. O ideal que vem de fora, o sujeito é abarrado, dividido, e seu desejo é sempre o desejo do outro. Não existe sujeito isolado. A subjetividade é relacional desde a origem. Mudar sozinho é como tentar se ver sem espelho. Possível em teoria, mas distorcido e incompleto. O outro, especialmente na relação terapêutica, funciona como um espelho vivo, que reflete não só a imagem idealizada, mas também o real, o fragmentado, o afetivo. É na relação que as defesas podem ser suavizadas e a repetição elaborada. Winnicott enfatiza o holding e o objeto transicional. O terapeuta ou a relação proporciona um espaço de ilusão e confiança onde o paciente pode brincar com novas formas de ser, sem o risco de aniquilação psíquica. A mudança não é intrapsíquica pura, é co-construída. Filosoficamente, Jean-Paul Sartre nos lembra da interdependência. O inferno são os outros, mas também é através do olhar do outro que nos tornamos sujeitos plenos. Aristóteles viu o homem como animal político. Amizade virtuosa é essencial para a eudaimonia. Não mudamos em isolamento porque não existimos em isolamento. Casos que ilustram a transformação relacional. Em outro atendimento,
Uma paciente repetia padrões de submissão em relacionamentos abusivos. Anos de terapia individual anterior haviam dado insight, mas não mudança comportamental duradoura. Na nova terapia, o foco na transferência permitiu que ela vivenciasse em tempo real o medo de abandonar o outro, medo de abandono projetado, e testasse novas formas de assertividade. O outro, terapeuta, sobreviveu à sua raiva e necessidade, algo que sua história não permitia. Isso quebrou o ciclo. Não é mágica. É elaboração. Termo freudiano, repetir na transferência, interpretar, integrar afetos, reconstruir narrativas, um processo lento, doloroso e relacional. A mudança psíquica exige mais que conhecimento, exige experiência emocional corretiva em relação com outro. Exige tolerar a angústia da repetição enquanto se constrói o novo. Exige luto, ambivalência e responsabilidade existencial. Se você está preso, talvez não seja fraqueza. Talvez seja um convite para não insistir na solidão heróica. Busque um espaço relacional seguro, terapia, grupo, amizade profunda, onde você possa ser visto de verdade. A mente foi formada na relação, é na relação que ela se transforma. Estou à disposição para perguntas e reflexões. Entender não é mudar. Muita gente acredita que, ao entender o problema, ele simplesmente desaparece, como se a mente fosse uma equação matemática. Basta encontrar a raiz do erro para que o resultado se corrija automaticamente. Mas a experiência clínica e a teoria psicanalítica mostram, há mais de um século, que não funciona assim. Você pode saber perfeitamente que aquele relacionamento é destrutivo. Pode listar em detalhes todas as formas como ele te diminui, te esgota emocionalmente e te afasta de quem você quer ser. Ainda assim, sente uma força quase irresistível de voltar. O coração acelera quando o telefone toca. A mente cria justificativas. Dessa vez, vai ser diferente. E o corpo parece trair a consciência. Você pode ter plena clareza de que precisa impor limites saudáveis no trabalho ou na família. Sabe que se anular constantemente gera ressentimento e esgotamento. No entanto, na hora H, abre mão da própria voz. Diz sim, quando queria dizer não. E depois se pergunta, por que eu fiz isso de novo? Por quê? Porque a psique humana não é uma só camada. Existem pelo menos duas grandes dimensões operando simultaneamente. A consciência racional reflexiva, verbalizável, e o inconsciente, afetivo, corporal, repetitivo e muito mais poderoso do que imaginamos. Sigmund Freud, já em seus primeiros trabalhos, e especialmente em A Interpretação dos Sonhos, de 1900, e nos textos metapsicológicos, demonstrou que o inconsciente não obedece à lógica racional nem à vontade consciente. Ele funciona segundo suas próprias leis. O processo primário, regido pelo princípio do prazer-desprazer, pela condensação, deslocamento e, sobretudo, pela busca de satisfação das pulsões e pela repetição de experiências antigas. O que foi recalcado não some, ele continua vivo, exigindo ser revivido. Freud escreveu, o inconsciente é o verdadeiro núcleo psíquico, o mais real, e sua ação é constante e decisiva, mesmo quando não o percebemos. Entender com a cabeça é um passo cognitivo importante,
mas raramente atinge as raízes emocionais e corporais onde os padrões foram gravados. O abismo entre saber e transformar. Roland Reid, em sua obra sobre a couraça muscular, A Função do Orgasmo, 1942, foi ainda mais direto ao afirmar que as memórias traumáticas e os conflitos não ficam apenas na cabeça. Elas se inscrevem no corpo, na tensão muscular crônica, na respiração superficial, na postura que encolhe o peito. Você pode ter o insight mais brilhante do mundo, mas se o corpo ainda está organizado para repetir a submissão ou a evitação, o comportamento se repetirá. Jacques Lacan aprofundou essa ideia ao dizer que o sujeito é dividido. Há uma fissura irredutível entre o que sabemos de nós mesmos, o eu imaginário, e o que nos move verdadeiramente, o desejo inconsciente. O insight muitas vezes reforça o ego, mas não toca no real, aquilo que escapa à simbolização e que insiste em retornar. Por isso, o paciente pode sair da sessão dizendo: agora eu entendi tudo, e, na semana seguinte, repetir o mesmo acting out. Casos que ilustram essa dissociação. Lembro de uma paciente que veio ao consultório após o terceiro relacionamento abusivo. Ela era extremamente inteligente, tinha lido livros de psicologia, terapia cognitivo-comportamental e até feito constelação familiar. Consegui explicar com precisão cirúrgica como o pai alcoólatra e violento havia criado nela um padrão de apego ansioso e atração por homens emocionalmente indisponíveis. Eu sei que estou repetindo, dizia. No entanto, poucos meses depois de terminar um relacionamento, estava novamente envolvida com alguém que a desvalorizava. O insight estava lá, a mudança não. Só quando conseguimos trabalhar a transferência, o medo de abandono vivenciado na relação terapêutica e elaborar o luto pela figura paterna idealizada, é que o padrão começou a se romper. Outro caso marcante foi de um paciente executivo de alto nível que sofria de procrastinação paralisante em projetos importantes. Ele conhecia todas as técnicas de produtividade. Citava Daniel Kahneman sobre System 1 e System 2 e entendia que sua paralisia vinha do medo inconsciente de superar o pai, que sempre o diminuiu. Intelectualmente, tudo fazia sentido. Emocionalmente e corporalmente, o medo de castração simbólica e a culpa edípica não elaborada mantinham o corpo travado. A repetição servia como autopunição inconsciente e ao mesmo tempo como lealdade invisível ao pai. Porque o corpo e a emoção vencem a cabeça. Donald Winnicott ajuda a compreender esse fenômeno com sua distinção entre self verdadeiro e self falso. Quando a criança não encontra um ambiente facilitador suficientemente bom, ela desenvolve um falso self adaptativo para sobreviver. Anos depois, o adulto pode ter uma excelente compreensão intelectual da própria história, mas o verdadeiro self, mais espontâneo, vital e autêntico, permanece escondido, protegido por defesas rígidas. Mudar exige que esse self verdadeiro possa ser vivido, não apenas pensado. E isso quase nunca ocorre no isolamento. Bessel van der Kolk, em O Corpo Guarda as Marcas, de 2014, traz evidências contemporâneas da neurociência, traumas e padrões relacionais precoces
alteram o sistema nervoso autônomo, a amigdala e o córtex pré-frontal. O insight ativa o córtex, pensamento, mas não necessariamente regula a resposta de luta-fuga ou congelamento inscrita no corpo. Daí a sensação de que eu sei, mas não consigo. Otto Fenichel, em sua clássica teoria psicanalítica das neuroses, observa que muitos pacientes chegam à terapia com insight intelectual e só muito mais tarde alcançam o insight emocional, aquele que realmente transforma, porque integra afeto, corpo e representação. Entender é essencial, mas é apenas o começo, é o mapa, não é o território. O inconsciente se convence com argumentos. Ele se transforma por meio de novas experiências emocionais vividas, repetidas e elaboradas. Por isso, a mudança profunda raramente acontece sozinho, lendo livros ou refletindo em silêncio. Ela exige um espaço relacional onde o antigo possa ser repetido de forma segura, interpretado e finalmente experienciado de modo diferente. Você não falha quando entende e não muda. Você apenas está sendo humano. A psique é complexa, leal ao passado e profundamente relacional. A força da repetição. Existe um conceito central na psicanálise que explica por que, mesmo com insight, continuamos presos à compulsão à repetição. Você não repete porque quer sofrer. Não é masoquismo puro, nem falta de força de vontade, nem burrice. Você repete porque algo dentro de você ainda não foi elaborado, metabolizado e integrado. O psiquismo, em sua lealdade profunda ao passado, tenta resolver hoje o que começou lá atrás, na infância, nas relações primordiais, nos traumas não simbolizados. Por isso você se vê entrando novamente em padrões parecidos, as mesmas dores emocionais, os mesmos tipos de pessoas, o parceiro distante, o chefe autoritário, a amiga que te usa, as mesmas reações automáticas: explodir, silenciar, abandonar antes de ser abandonado, sabotar no momento do sucesso. Não é coincidência, é uma tentativa inconsciente de resolução. Freud e a descoberta da compulsão à repetição. Sigmund Freud introduziu este conceito de forma madura em Além do Princípio do Prazer, de 1920, um dos textos mais importantes da teoria psicanalítica. Após observar pacientes que repetiam compulsivamente experiências dolorosas na transferência e também na vida cotidiana, Freud percebeu que algo escapava ao princípio do prazer. Havia uma força mais primitiva em ação. Ele escreve: o paciente não se lembra do que foi recalcado, mas o repete como experiência atual, sem saber que o que está repetindo ele reproduz diante de nós, não como memória, mas como ação. Ele repete naturalmente sem saber que repete. Essa repetição não é mero erro, é uma tentativa de domínio retroativo. A criança que foi abandonada emocionalmente pode, na vida adulta, escolher parceiros emocionalmente indisponíveis na esperança inconsciente de, finalmente, conquistar o amor que lhe faltou. O psiquismo recria a cena traumática buscando um final diferente, uma forma de mestre do trauma,
que quase nunca funciona sem elaboração. Freud também observou isso nas brincadeiras infantis, onde a criança repete simbolicamente a ausência da mãe para ganhar controle sobre a angústia. O que começa como tentativa de domínio pode se tornar, no adulto, uma prisão. Não é masoquismo, é busca de familiaridade e continuidade. Outro Fenichel, em Teoria Psicanalítica das Neuroses, explica que o familiar, mesmo doloroso, oferece uma sensação de segurança e identidade. O novo gera angústia de castração, desintegração ou perda do self. Repetir é, paradoxalmente, uma defesa contra o terror do desconhecido. Melanie Klein avança nessa compreensão ao ligar a repetição às posições esquizoparanoides, quando não conseguimos integrar o bom e o mal, objeto. Repetimos para evitar a posição depressiva, o luto verdadeiro e a ambivalência. Repetimos para manter o objeto vivo, ainda de forma torturante. Jacques Lacan vê na repetição o retorno do real. Aquilo que não foi simbolizado insiste em voltar. O sujeito tenta circunscrever o vazio, o trauma, através da repetição do significante. O que se repete é sempre algo que escapa à simbolização plena. Casos que revelam a força dessa compulsão. Um paciente de 42 anos, executivo bem-sucedido, vivia um padrão devastador. Subia rapidamente na carreira, chegava perto de promoções importantes, e então sabotava tudo, esquecia prazos, entrava em conflito com o chefe ou adoecia. Ele sabia racionalmente que isso tinha relação com um pai extremamente competitivo que o humilhava quando ele se destacava. Não vire maior que eu. O insight existia há anos e ainda assim repetia. Na terapia podemos ver como a repetição era uma lealdade inconsciente ao pai e ao mesmo tempo uma autopunição que mantinha o equilíbrio edípico. Se eu não supero, não o traio. Só quando repetiu essa dinâmica na transferência, quase sabotando o processo terapêutico, no momento em que avançava e pôde elaborar a culpa e a raiva, é que o padrão começou a se dissolver. Outro caso forte. Uma paciente que repetia relacionamentos com homens narcisistas e emocionalmente frios, exatamente como o pai. Ela dizia, eu sei que é igual ao meu pai, mas quando ele me dá atenção, eu derreto. A compulsão, a repetição, aqui funcionava como tentativa de reparação. Dessa vez, eu consigo fazer ele me amar de verdade. Cada novo parceiro era uma reencenação do drama infantil, com a esperança mágica de um desfecho reparador. O corpo também repete. Rowan Haidt e mais tarde autores como Pat Oden e Bessel van der Kolk mostram que essa repetição não é apenas mental, ela é corporal. A postura, a respiração, a tensão muscular, o jeito de andar e de falar estão organizados em torno do padrão antigo. O corpo lembra o que a mente já entendeu e rejeita. Por isso, alguém que sofreu rejeição precoce pode ter o corpo contraído, pronto para o abandono, mesmo quando a pessoa à sua frente está genuinamente disponível. A repetição mantém o mundo previsível. O previsível, ainda que sofrido, é menos ameaçador que o desconhecido.
uma tentativa de cura que adoece, como afirma Christopher Bollas em The Shadow of the Object. Muitas repetições são transformações conservadoras. O psiquismo tenta curar a si mesmo usando os mesmos instrumentos que causaram o problema. É como tentar consertar um motor quebrado com as peças que já estão danificadas. A boa notícia é que a compulsão à repetição, embora dolorosa, é também uma via de acesso ao inconsciente, quando trazida para um espaço seguro como a terapia. Ela pode ser transformada em recordação e elaboração. O famoso recordar, repetir e elaborar de Freud. A repetição não é sinal de fracasso pessoal, é sinal de que existe material não elaborado pedindo para ser visto, sentido e integrado. Seu psiquismo não está contra você. Ele está tentando, da única forma que sabe, resolver o que ficou pendente. Entender isso tira a culpa e abre espaço para a compaixão. Você não é defeituoso, você está sendo fiel. As defesas te protegem. Outro ponto importante, e muitas vezes mal compreendido. Você não muda sozinho porque uma parte sua resiste. Essa resistência não é fraqueza de caráter, preguiça ou falta de compromisso. É proteção. Seu psiquismo montou, ao longo da vida, um sistema sofisticado de defesas para evitar que você seja inundado por afetos insuportáveis. E ele cumpre sua função com eficiência impressionante. Evitar sentir profundamente. Racionalizar tudo. É só isso mesmo. Todo mundo passa por isso. Se ocupar demais com trabalho, redes sociais, projetos ou autoajuda infinita. Entrar em novos vínculos rapidamente, antes de elaborar a perda anterior. Intelectualizar o sofrimento, transformando dor em teoria. Projetar nos outros o que não tolera em si mesmo. Tudo isso pode ser defesa psíquica em ação, porque mudar de verdade exige entrar em contato com coisas difíceis. Dor antiga, perda, frustração, vergonha, medo, raiva e o luto pelas ilusões que sustentavam nossa identidade. O que são as defesas psíquicas? Ana Freud, em seu clássico O Ego e os Mecanismos de Defesa, de 1936, sistematizou o que o pai Sigmund Freud vinha observando desde o início da psicanálise. As defesas são operações inconscientes do ego destinadas a reduzir ou anular a angústia gerada por conflitos internos ou externos. Elas não são ruins em si, são vitais para a sobrevivência psíquica. Uma criança que vive em um ambiente caótico pode usar negação ou idealização para continuar funcionando. O problema surge quando essas defesas se tornam rígidas, cronificadas e impedem o crescimento. Freud já alertava que a defesa protege, mas também aprisiona. O que começa como escudo torna-se muralha. Tipos de defesa que mais sabotam a mudança. Primeiro, intelectualização e racionalização. Você transforma emoção em conceito. Sabe explicar sua história toda com precisão cirúrgica. Cita livros, faz conexões brilhantes, mas sente pouco, como se a cabeça pudesse resolver o que o coração precisa digerir. Otto Fenichel chamava isso de defesa por intelectualização, muito comum em pessoas inteligentes e reflexivas. Segundo, falso self.
Donald Winnicott, em O Ambiente e os Processos de Maturação, de 1965, e Play and Reality descreve o desenvolvimento de um falso self, complacente e adaptado quando o ambiente materno não foi suficientemente bom. A criança aprende a ser o que o outro precisa para preservar o true self verdadeiro. No adulto, isso se manifesta como uma vida funcionando bem por fora, com sucesso profissional e relações superficiais, mas um vazio existencial profundo. Mudar exige deixar o falso self rachar, algo extremamente ameaçador e que quase nunca ocorre sem o outro confiável. Terceiro, negação e evitação. Não é tão grave assim. Eu supero rápido. Muitos entram em novos relacionamentos ou projetos antes de elaborar a perda anterior. Essa defesa contra o luto impede a integração da experiência. Projeção e clivagem. Melanie Klein mostrou como projetamos partes intoleráveis de nós mesmos no outro, em vez de sentir minha própria raiva ou vulnerabilidade, vejo o outro como agressor ou salvador. A clivagem, dividir o mundo em totalmente bom ou totalmente mal, mantém a angústia longe, mas impede a integração necessária para o crescimento. Quinto, formação reativa. Ser excessivamente gentil com quem se sente raiva. Ou hipercontrolador com quem teme o caos interno. Wellman Haidt complementou essa visão ao falar da couraça caracterológica e muscular. As defesas não ficam só na mente, elas se encarnam no corpo. Ombros contraídos, respiração curta, mandíbula travada, peito fechado. O corpo literalmente segura o que não foi elaborado. Casos que ilustram a força protetora das defesas. Lembro de uma paciente que vinha de uma mãe depressiva e emocionalmente ausente. Ela desenvolveu uma defesa poderosa de hiperindependência e racionalização. Conseguia terminar relacionamentos de forma madura e rápida, explicando tudo com clareza psicológica. No fundo, nunca permitia que a dor da perda fosse sentida por completo. Na terapia, quando começamos a tocar na vulnerabilidade infantil, ela aumentava o ritmo de trabalho. Viajava ou marcava vários compromissos, fugindo da sessão emocional. A defesa protegia de um colapso que ela inconscientemente temia, mas também a impedia de construir vínculos profundos e autênticos. Outro caso marcante, Fernando, que usava intensa intelectualização. Lia todos os autores que menciona aqui, Freud, Winnicott, Bion, Lacan, participava de grupos de estudo e explicava seus padrões com maestria. No entanto, evitava sentir vergonha profunda relacionada à figura paterna humilhante. Enquanto conseguia manter a conversa no plano teórico, não precisava entrar em contato com o menino envergonhado que ainda vivia dentro dele. Só quando a terapia permitiu que essa vergonha emergisse de forma contida e segura, sem julgamento, é que as defesas puderam se suavizar e a mudança real começou. Porque as defesas são tão difíceis de superar sozinhas? Porque elas operam inconscientemente e muitas vezes são vividas como eu mesmo. Questioná-las gera angústia, como escreveu Freud em Inibições, Sintomas
e Ansiedade, de 1926. A defesa é mobilizada exatamente para evitar o desprazer, entrar em contato com a dor original, a frustração, a vergonha ou o medo de desintegração parece, para o psiquismo antigo, uma ameaça de sobrevivência. Jean-Paul Sartre, embora de outra tradição, complementa ao falar da má-fé a tendência humana de fugir da angústia da liberdade e da responsabilidade existencial, escondendo-se atrás de papéis e justificativas. Bessel van der Kolk, em O Corpo Guarda as Marcas, mostra que, em casos de trauma, as defesas estão ancoradas em alterações neurobiológicas. O sistema nervoso aprende que sentir plenamente é perigoso. O insight sozinho não reconfigura esse sistema. As defesas te protegeram quando você mais precisou. Elas merecem respeito, não julgamento. No entanto, quando se tornam rígidas, transformam-se de aliadas em carcereiras. Elas evitam a dor imediata, mas cobram um preço alto, uma vida mais estreita, menos vital, menos autêntica. Mudar exige coragem para, aos poucos, baixar as defesas em um ambiente seguro, onde você possa sentir sem ser destruído, perder sem desaparecer e confrontar a vergonha sem ser aniquilado. Por isso a presença do outro terapeuta, relação profunda, é tão fundamental. Ela serve como testemunha confiável e regulador externo, enquanto você aprende a tolerar o que antes era intolerável. As defesas não são o inimigo. A rigidez delas, sim, compaixão com sua própria proteção, é o primeiro passo para transcendê-la. Caso clínico. Um paciente chega da terapia com uma queixa que se tornou quase um refrão em seu discurso. Eu sei que preciso me posicionar, mas travo. Ele entendia tudo. Tinha clareza intelectual impressionante sobre seu padrão. Sabia que se anulava constantemente nos relacionamentos, do trabalho e até com a família. Reconhecia que dizia assim quando queria dizer não, que engolia opiniões importantes, que priorizava o conforto dos outros em detrimento da própria integridade. Havia lido livros, feito workshops de assertividade e até mapeado com precisão a origem desse comportamento na dinâmica familiar. No entanto, na prática nada mudava. Na hora de falar com o chefe, de estabelecer limites com a parceira ou de defender um ponto de vista em uma reunião familiar, o corpo inteiro travava, voz sumia, garganta apertava, mente ficava em branco e um medo difuso tomava conta. Era como se uma força maior que sua vontade consciente assumisse o controle. O problema não era falta de consciência, era a memória emocional ativa. A história por trás do travamento. Ao aprofundarmos o trabalho, surgiu com força a cena infantil recorrente. Ele era o filho mais velho de uma mãe extremamente crítica e um pai que valorizava a paz acima de tudo. Sempre que na infância ou adolescência ele se posicionava, manifestava uma opinião diferente, expressava raiva, dizia que não concordava ou defendia um desejo próprio, era duramente criticado, ridicularizado ou rejeitado emocionalmente. Frases como "você é muito rebelde", "assim você não vai longe", "pare de criar problema", ou o silêncio frio do pai eram a resposta habitual. O psiquismo infantil dele fez o que sabia fazer para sobreviver. Aprendeu que se posicionar
igual perigo de perda de amor e pertencimento. A solução adaptativa foi o silenciamento e a submissão. Essa estratégia funcionou na infância. Tornou-se na vida adulta uma prisão. Freud, em Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914, explica exatamente esse fenômeno. O que não pode ser lembrado como memória é repetido como ação no presente. Ele não lembrava conscientemente do risco a cada vez que precisava se posicionar. Ele revivia o risco no corpo. A compulsão à repetição estava atuando. O corpo respondia como se ainda houvesse uma mãe crítica ou um pai rejeitador à sua frente. O corpo guarda a memória. Bessel van der Kolk, em O Corpo Guarda as Marcas, descreve com precisão o que acontecia com ele. Traumas não são apenas eventos que acontecem no passado. Eles são experiências que ficam impressas no corpo e no sistema nervoso. O sistema nervoso autônomo dele havia aprendido que a assertividade ativava a resposta de congelamento. O insight cognitivo ativava o córtex pré-frontal, mas a amígdala e o tronco cerebral continuavam disparando o alarme de perigo. Donald Winnicott ajuda a compreender outra camada. Ele havia desenvolvido um forte falso self complacente. O true self, espontâneo, assertivo, com desejos próprios. Permanecia escondido para proteger-se da ameaça de aniquilamento emocional. Mudar significava para ele arriscar-se a ser encontrado em sua autenticidade, algo que na infância havia sido perigoso. Como o padrão se manifestava na transferência. Na terapia, o padrão inevitavelmente apareceu na relação com o terapeuta. Ele chegava pontualmente, era educado, elogiava as sessões, concordava com quase todas as interpretações. Quando eu confrontava gentilmente essa excessiva harmonia, ele travava novamente. Dizia: não quero te desagradar. Ali estava a repetição em tempo real. Ele me tratava como se eu fosse a mãe crítica ou o pai exigente de aprovação. Esse momento foi crucial. Em vez de apenas interpretar, vivenciamos juntos a situação. Permitimos que o medo surgisse, que o corpo tremesse, que a voz falhasse. E pela primeira vez, ele pôde experimentar algo diferente. Ser visto em sua vulnerabilidade e em sua raiva contida, sem ser rejeitado ou criticado. Foi uma experiência emocional corretiva, conceito clássico da terapia psicanalítica. A elaboração e a transformação lenta. O processo não foi rápido, exigiu muitos meses de elaboração. Ele precisou reconectar-se com a dor e a raiva do menino que não pôde se expressar, tolerar a culpa por desagradar o outro, mesmo imaginariamente, experimentar aos poucos microposicionamentos tanto dentro quanto fora da terapia, lutar contra a defesa da racionalização que sempre tentava trazer tudo de volta para o plano intelectual. Com o tempo, o corpo começou a responder diferente. A garganta ainda apertava, mas agora ele conseguia respirar e falar. A voz, antes fraca, ganhou força. Ele começou a dizer não em situações pequenas e gradualmente em situações maiores. Cada não bem sucedido era uma nova inscrição corporal. Posicionar-me não significa ser destruído. Esse caso ilustra
mostra com clareza porque insight sozinho raramente basta. Como afirmava o Elman Haidt, as defesas estão ancoradas no corpo e no caráter. Como dizia Lacan, o real do trauma insiste em retornar enquanto não for simbolizado e elaborado na relação com o outro. Ele não precisava de mais informação, ele precisava de um espaço relacional seguro onde pudesse repetir o antigo padrão, torná-lo consciente, vivenciá-lo afetivamente e aos poucos criar uma nova possibilidade existencial. Hoje, anos depois, ele ainda se pega travando em algumas situações. A diferença é que agora ele reconhece o sinal corporal rapidamente, respira e consegue se posicionar, mesmo que com esforço. A memória emocional ainda existe, mas perdeu grande parte de sua força paralisante. Muitas vezes, o que parece falta de coragem ou falta de caráter é, na verdade, uma memória emocional infantil ainda ativa no corpo e no inconsciente. O paciente não está falhando, ele está sendo leal a uma estratégia de sobrevivência que um dia o protegeu. A verdadeira mudança acontece quando conseguimos trazer essa lealdade para a consciência, vivenciá-la em uma relação segura e lentamente reescrever a resposta corporal e emocional. A transformação não é cognitiva, é experiencial, corporal e relacional. Lacan e o outro. Jacques Lacan traz uma ideia fundamental e perturbadora para muitos que buscam mudança solitária. O sujeito se constrói na relação com o outro. Ou seja, você não se forma sozinho e, na maior parte das vezes, também não se transforma sozinho. Aquilo que te feriu, te moldou ou te fragmentou aconteceu em relação com a mãe, o pai, os primeiros cuidadores, o olhar do outro, e muitas das mudanças profundas, aquelas que realmente tocam o núcleo do ser, também só acontecem em relação. O estágio do espelho e a origem alienada do eu. Em seu famoso texto, O Estágio do Mireille, 1949, Lacan descreve um momento decisivo no desenvolvimento humano. Entre os 6 e 18 meses, a criança ainda descoordenada e fragmentada em seu corpo, vê sua imagem no espelho e a reconhece como um todo unificado. Ela se alegra, jubila, porém essa imagem não é ela mesma, é uma imagem externa, oferecida pelo olhar do outro. Essa identificação primordial é, ao mesmo tempo, fundadora e alienante. O eu surge de fora como uma ilusão de completude. Desde o início, nossa identidade é mediada pelo desejo e pelo olhar do outro. Não existe um sujeito autônomo, puro, que se constrói em isolamento. O sujeito é, desde sempre, intersubjetivo e dividido. Lacan representa o sujeito como esbarrado, dividido, faltante, marcado por uma falta constitutiva. Essa falta não é um defeito a ser corrigido, mas a própria condição humana. E é exatamente por isso que tentamos preencher essa falta através do outro. Primeiro, os pais, depois parceiros, chefes, instituições, redes sociais. O desejo é sempre o desejo do outro. Uma das formulações mais potentes de Lacan é: o desejo do homem é o desejo do outro. Não desejamos de forma isolada. Desejamos o que imaginamos que o outro deseja de nós, ou desejamos ser desejados pelo outro.
quando você repete padrões destrutivos de relacionamento, muitas vezes não está apenas repetindo o trauma, você está ainda tentando conquistar um lugar no desejo do outro primordial, aquele que um dia não te olhou como você precisava ser olhado. Mudar sozinho significa tentar modificar esse circuito sem tocar no espelho que o constituiu. É como tentar se pentear sem espelho. Você acha que está arrumado, mas a imagem continua distorcida. O grande outro e a dimensão simbólica. Lacan distingue o outro minúsculo, o semelhante, o parceiro imaginário, do grande outro, a ordem simbólica, a linguagem, a lei, a cultura, o inconsciente estruturado como linguagem. Estamos imersos nessa rede simbólica desde antes de nascermos. Nossas identificações, ideais do eu e super-eu são habitados pelo grande outro. Por isso, a mudança não é um processo puramente intrapsíquico. Ela exige uma nova inscrição no campo do outro. A relação analítica, para Lacan, não é um espaço de cura pela empatia calorosa, como em algumas abordagens, mas um dispositivo onde o analista ocupa o lugar da causa do desejo do analisante, permitindo que este percorra seu próprio desejo e confronte sua falta. Porque a ferida relacional exige cura relacional. O que te machucou foi relacional. O olhar rejeitador, a palavra que faltou, a demanda excessiva, o abandono. Essas experiências não ficam guardadas como arquivos neutros. Elas se inscrevem no real do corpo, no imaginário do eu e no simbólico do sujeito. Como complementa Pierre Bourdieu, embora de outra tradição, hábitos são disposições incorporadas, geradas nas relações sociais, difíceis de transformar por mera reflexão individual. O Winnicott já havia mostrado a necessidade de um ambiente facilitador. Lacan radicaliza: não existe sujeito fora do campo do outro. Casos que ilustram a dimensão lacaniana. Uma mulher de 29 anos veio à terapia repetindo relacionamentos com homens casados ou emocionalmente indisponíveis. Ela tinha excelente insight, sabia que buscava o pai ausente, que tentava conquistar o impossível. No entanto, sozinha, o padrão persistia. Na transferência, ela começou a me colocar no lugar do outro suposto saber, alguém que tinha as respostas, e cujo desejo ela tentava adivinhar. Quando eu não respondia, desde esse lugar idealizado, surgiu angústia. Pela primeira vez, ela pôde articular: eu sempre precisei ser o que o outro queria para existir. O trabalho consistiu em deixar que esse desejo do outro se esvaziasse progressivamente. Ela precisou confrontar o vazio que restava, quando parava de se definir pelo olhar alheio. Essa travessia não aconteceu, lendo Lacan, sozinha em casa. Aconteceu no jogo transferencial, onde o outro, terapeuta, não preenchia a falta, mas a sustentava para que ela pudesse atravessá-la. Outro caso, um paciente que vivia uma vida de sucesso externo, mas se sentia um impostor constante. Lacan ajudaria a entender que seu ideal do eu era ferozmente exigente, porque era habitado por um outro paterno, onipotente e julgador. Sozinho ele conseguia racionalizar. Na relação terapêutica, pôde sentir a angústia de castração simbólica e aos poucos separar seu desejo
do desejo suposto do outro. Filosofia e contemporaneidade. Essa ideia não é exclusiva da psicanálise. Martin Buber, em Eu e Tu, distingue a relação eu-isso instrumental da relação eu-tu autêntica. A verdadeira transformação ocorre no encontro genuíno. Emmanuel Levinas vai além. O outro é anterior ao eu. A ética nasce do rosto do outro que me interpela. Na contemporaneidade, Byung-Chul Han fala da sociedade da transparência e da fadiga do positivo. Quanto mais tentamos ser nós mesmos sozinhos, mais nos esgotamos, porque ignoramos a dimensão relacional e negativa da subjetividade. Lacan nos lembra de uma verdade incômoda e libertadora. Não somos ilhas. Somos constituídos no olhar, na linguagem e no desejo do outro. Portanto, tentar mudar radicalmente em completo isolamento é tentar operar sem o campo onde a própria subjetividade foi formada. A terapia, uma amizade profunda, um grupo de pertencimento ou uma relação amorosa madura podem funcionar como novo espelho, não mais alienante, mas revelador. Um espaço onde você pode repetir os velhos padrões com segurança, desvelar o desejo do outro e finalmente encontrar o contorno do seu próprio desejo. Mudar não é tornar-se independente do outro, é deixar de ser escravo do outro para poder relacionar-se de forma mais livre e autêntica com ele. A ferida foi relacional, a cura também é. O ponto cego. Sozinho, você enxerga até certo ponto. Você racionaliza, justifica, normaliza padrões que, vistos de fora, são claramente destrutivos. Você cria narrativas sofisticadas para explicar por que as coisas têm que ser assim. E mesmo com boa intenção e boa inteligência, existem partes suas que simplesmente não vê. São os pontos cegos da psique, regiões do self que permanecem invisíveis ao olhar solitário. Na clínica, isso aparece o tempo todo. A pessoa chega dizendo: eu já entendi tudo, já li sobre isso, já sei de onde vem meu padrão. E continua preso exatamente no mesmo lugar. O sofrimento persiste, as repetições continuam, a vida não se transforma. Porque entender não significa elaborar. O que é o ponto cego psíquico? Freud já identificava esse fenômeno quando falava da resistência, em Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914. Ele observa que o paciente muitas vezes sabe intelectualmente o conteúdo recalcado, mas essa consciência não altera em nada o poder do inconsciente. O ego defende-se contra a tomada de consciência plena porque ela traria desprazer, angústia ou desorganização. O ponto cego não é mera ignorância. É uma área protegida por defesas poderosas, intelectualização, racionalização, minimização, humor ou até na falsa humildade. Eu sou assim mesmo. Lacan diria que é o lugar onde o sujeito evita confrontar sua própria divisão, sua falta e o real, que insiste por trás das narrativas imaginárias, que conta para si mesmo. O Elman Wright vai além. Esses pontos cegos estão ancorados no caráter e no corpo. A pessoa pode ter uma excelente narrativa sobre sua história, mas a couraça muscular e o padrão respiratório continuam organizados em torno da evitação. O corpo não sabe o que a mente entendeu.
Porque o olhar solitário é limitado. Sozinho você usa os mesmos instrumentos que criaram o problema para tentar resolvê-lo. Seu ego, suas defesas e sua esfera formam um sistema fechado. É como tentar ver a própria nuca sem espelhos ou câmeras. Você consegue uma imagem parcial, distorcida sem que dê ângulo favorável. Donald Winnicott falava do self oculto e da necessidade de ser visto por um outro que não impõe sua própria agenda. Sem esse olhar externo suficientemente bom, o true self permanece escondido atrás do falso self adaptado. Muitos pacientes altamente funcionais vivem anos com a ilusão do autoconhecimento profundo, quando na verdade estão apenas girando em torno de um falso self sofisticado e intelectualizado. Melanie Klein complementa com a ideia da clivagem, partes intoleráveis do self, raiva, inveja, vulnerabilidade extrema, grandiosidade, são separadas e projetadas. Sozinho você tem dificuldade de reintegrar essas partes, porque o contato com elas gera angústia persecutória ou depressiva. O ponto cego protege você dessa dor. Jacques Lacan radicaliza. O sujeito nunca tem acesso pleno à verdade sobre si mesmo. O inconsciente é o discurso do outro. Grande parte do que nos move está estruturada fora da consciência e só se revela no campo transferencial, isto é, na relação com um outro. Casos que revelam o ponto cego. Uma terapeuta de 41 anos formada, vinha de uma família onde a mãe era mártir e o pai ausente. Ela tinha uma compreensão teórica impecável sobre codependência, limites e apego ansioso. Dizia aos pacientes e a si mesma: eu já superei isso há anos. No entanto, mantinha um relacionamento de 12 anos com um parceiro emocionalmente abusivo, justificando com argumentos sofisticados. Ele tem trauma, eu escolhi isso conscientemente. Ninguém é perfeito. Ela normalizava microviolências diárias e via como exigência de maturidade o fato de suportar tudo calado. Na terapia, sim, terapeutas também vão à terapia, o ponto cego só ficou visível quando o padrão se repetiu na transferência. Ela tentava cuidar de mim, antecipar minhas necessidades, evitar qualquer conflito. Quando confrontada com gentileza, surgiu uma fúria e uma vergonha profundas que ela nunca havia sentido plenamente sozinha. O insight cognitivo existia há décadas. A elaboração emocional só aconteceu no encontro relacional. Outro caso forte. Um empresário de sucesso repetia o padrão de sabotar parcerias profissionais no momento em que elas se consolidavam. Ele explicava isso como perfeccionismo ou exigência de qualidade. Tinha mapas mentais, testes de personalidade e até coaching executivo. Acreditava sinceramente que havia entendido o problema. Na clínica, descobrimos que o ponto cego era uma culpa inconsciente por superar o pai, que faliu e viveu na miséria. Ele preferia destruir o sucesso, confrontar a fantasia parricida e a dor da culpa edípica, sozinho. Ele nunca acessaria essa camada, porque o ego usava toda a inteligência para manter o ponto cego intacto. Entender versus elaborar. Otto Fenichel distinguia claramente um insight intelectual do insight emocional. O primeiro é comum e relativamente fácil. O segundo é raro, doloroso e transformador, porque integra afeto, corpo e representação simbólica. Byron falava da necessidade de um pensamento emocional e de um continente.
o outro, capaz de receber, metabolizar e devolver as partes projetadas. Sem esse continente, o material psíquico bruto fica indigerível e o ponto cego persiste. Byung-Chul Han, na contemporaneidade, critica a sociedade do desempenho e a ilusão do self-made man. Quanto mais tentamos nos otimizar sozinhos, mais nos tornamos transparentes para nós mesmos, de forma superficial, mas opacos nas camadas profundas. O ponto cego não é sinal de burrice ou falta de esforço. É uma estrutura normal da condição humana. Somos limitados em nosso próprio olhar. Precisamos do outro, não como salvador, mas como espelho vivo, testemunha e continente para iluminar o que está fora do nosso campo visual. Reconhecer que você tem pontos cegos é, paradoxalmente, um dos maiores atos de lucidez possíveis. É o começo da verdadeira humildade psíquica. Eu não consigo me ver completamente sozinho. Por isso, a mudança profunda quase nunca é um projeto solitário. Ela exige coragem de se expor ao olhar de alguém capacitado a suportar e elaborar junto o que você sozinho não consegue. Entender é o primeiro passo. Elaborar exige relação. Ver o ponto cego exige um outro que veja por você, até que você consiga ver também. O papel da psicanálise. A psicanálise oferece algo que você dificilmente consegue sozinho, um espaço seguro, sustentado e consistente para olhar para si sem ter que se defender o tempo todo. Ali você não precisa performar competência, maturidade ou coerência o tempo inteiro. Pode sentir, pode falar o que parece absurdo ou vergonhoso. Pode repetir padrões antigos, mas, desta vez, sendo profundamente escutado, contido e pensado junto com o outro. E essa experiência repetida ao longo do tempo muda a forma como o psiquismo organiza a experiência. O sintoma deixa de ser apenas repetido de forma cega e começa a ser compreendido, elaborado e gradualmente transformado. O dispositivo analítico, um novo ambiente psíquico. Sigmund Freud, desde os primórdios da psicanálise, compreendeu que a cura não vem da sugestão ou da persuasão racional, mas da criação de um setting específico. A regra fundamental da associação livre, dizer tudo que vier à mente sem censura, convida o paciente a suspender as defesas habituais. O divã, o enquadro, horário fixo, frequência, neutralidade benevolente cria um campo controlado onde o inconsciente pode se manifestar de forma mais livre. Em Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914, Freud explica que a psicanálise transforma a compulsão à repetição em recordação e elaboração. O que antes era acting out, repetição cega na vida, torna-se material vivo dentro da sessão, podendo ser pensado e integrado. A transferência, o passado revive no presente seguro. Um dos maiores instrumentos da psicanálise é a transferência. O paciente inevitavelmente repete com o analista as dinâmicas antigas com as figuras primordiais. Não é um erro ou uma complicação. É o cerne do trabalho. Como Freud observava, o analista torna-se alternadamente objeto de amor, de ódio, de idealização, de decepção. Nesse palco controlado, o paciente pode reviver o trauma relacional sem as consequências reais da infância. O analista não reage como os pais reagiriam. Ele sobrevive à raiva, tolera a dependência, contém o desespero e devolve o significado. Essa sobrevivência do objeto, como diria Winnicott, é curativa em si.
Donald Winnicott enfatiza o papel do analista como ambiente facilitador ou mãe suficientemente boa. Muitos pacientes nunca tiveram na infância alguém que segurasse seus afetos caóticos sem retaliar ou colapsar. Na análise, o terapeuta oferece esse holding psíquico, uma presença estável que permite ao paciente ser sem ter que se adaptar constantemente. Wilfred Bion vai além com o conceito de continente contido. O analista recebe as partes projetadas, caóticas e impensáveis do paciente, metaboliza-as através de sua própria capacidade de reverie e as devolve em forma digerível. Sozinho, o paciente frequentemente não consegue realizar essa metabolização. Com o analista, ele aprende a pensar seus próprios pensamentos emocionais. Sentir sem ser destruído. Na análise, o paciente é convidado a entrar em contato com afetos que antes eram intoleráveis. Vergonha primitiva, raiva assassina, dor de abandono, inveja, vazio. As defesas podem ser baixadas aos poucos porque existe um outro que suporta. O Elman Reit destacava que as couraças musculares e caracterológicas se dissolvem quando o afeto reprimido é finalmente vivenciado e descarregado em um contexto seguro. O corpo que guardava a memória começa a se reorganizar. Melanie Klein, com sua técnica de interpretação profunda, mostrava como o contato com as fantasias inconscientes mais primitivas, posições esquizoparanoides e depressivas, permite a integração. O paciente passa de um mundo de objetos parciais e persecutórios para um mundo onde a ambivalência pode ser tolerada e o luto realizado. Casos que mostram o poder transformador da psicanálise. Uma paciente repetia um padrão de abandono preventivo, terminava relacionamentos no primeiro sinal de conflito, convencida de que era melhor do que sofrer. Tinha insight cognitivo abundante, mas o corpo entrava em pânico toda vez que a intimidade aumentava. Na análise, ela vivenciou na transferência o medo intenso de que eu a abandonasse, se ela mostrasse dependência ou raiva. Pôde gritar, chorar, silenciar por sessões inteiras, idealizar e depois desprezar o analista. Tudo sem que o vínculo fosse rompido. Pela primeira vez, experimentou que sua agressividade e necessidade não destruíam o outro. Aos poucos, o pânico diminuiu e ela conseguiu manter um relacionamento longo pela primeira vez na vida adulta. O que anos de terapia mais superficial não haviam tocado, a psicanálise alcançou através da repetição elaborada na relação. Outro caso. Um executivo de 45 anos com burnout crônico e dificuldade de sentir prazer. Ele intelectualizava tudo e mantinha um ritmo de vida exaustivo, como defesa contra um vazio depressivo profundo. Na análise, pôde, pela primeira vez, não fazer nada na sessão, simplesmente estar. O silêncio, antes insuportável, tornou-se espaço de emergência do true self. Ele contatou uma tristeza antiga relacionada à mãe depressiva que precisava que ela fosse que ele fosse o forte da casa. O analista serviu como objeto continente que não exigia performance. O sintoma exaustão deixou de ser repetição autopunitiva e tornou-se porta de entrada para uma vida mais autêntica e vital. Diferença essencial da repetição cega à elaboração. Na vida cotidiana, a repetição acontece de forma solitária ou em relações não refletidas. Na psicanálise, a repetição é acolhida, nomeada, interpretada e trabalhada. Freud via esse processo como lento e penoso, mas
indispensável. Não basta um insight brilhante. É preciso repeti-lo muitas vezes, em diferentes camadas, até que a nova experiência se inscreva no psiquismo. Lacan complementaria dizendo que a análise permite ao sujeito atravessar o plano imaginário e confrontar o real de sua falta, separando-se progressivamente do desejo do outro. A psicanálise não é uma técnica de consertar o paciente, é um encontro ético e profundo onde duas mentes se encontram para que uma possa temporariamente usar a outra como auxiliar para pensar, sentir e existir de forma mais verdadeira. Sozinho você tem limites naturais de visão, contenção e tolerância ao desprazer. Na análise você ganha um parceiro treinado para suportar o que é insuportável, ver o que está oculto e ajudar a dar sentido ao que parecia sem sentido. O sintoma que antes era inimigo torna-se aliado, o mensageiro do inconsciente que finalmente pode ser ouvido. Não se trata de dependência eterna, trata-se de usar a dependência transitória e saudável do outro para, paradoxalmente, conquistar maior autonomia psíquica e liberdade emocional. A psicanálise não promete felicidade fácil. Ela oferece algo mais valioso, a possibilidade de viver uma vida mais autêntica, menos aprisionada por repetições inconscientes e mais habitada por si mesma. Mudar não é rápido. Outro ponto importante, muitas vezes fonte de grande frustração. Mudança real não é instantânea, não é motivacional, não é apenas uma decisão. É processo. Um processo lento, muitas vezes sinuoso, que exige tempo, consistência, tolerância à frustração e elaboração profunda. Você não está lidando com um simples hábito ruim ou com uma crença limitante que pode ser trocada por outra, mais positiva num fim de semana de imersão. Você está lidando com estruturas psíquicas formadas ao longo de anos, muitas vezes desde a primeira infância, inscritas no corpo, no inconsciente, nas defesas, nas relações e na própria identidade. Porque a mudança é necessariamente lenta. Sigmund Freud, já em 1914, no texto Recordar, Repetir e Elaborar, cunhou o conceito de elaboração. Ele reconhecia que após o insight inicial, o paciente tende a repetir o material recalcado inúmeras vezes, tanto dentro quanto fora da sessão. Não se trata de teimosia, mas de uma necessidade psíquica. O novo só se instala de fato através da repetição trabalhada, interpretada e vivenciada de formas diferentes. Freud comparava o processo analítico ao desenterrar uma cidade antiga. Não basta encontrar um objeto, é preciso escavar demandas. É preciso escavar camadas e camadas de terra, limpar, catalogar e integrar. A pressa apenas destrói o material. Donald Winnicott reforça essa ideia ao falar do desenvolvimento emocional. O self verdadeiro não surge por decreto, ele amadurece num ambiente facilitador ao longo do tempo. Tentativas de mudança rápida muitas vezes reforçam o falso self, criando uma nova camada de adaptação. Agora eu sou uma pessoa transformada, que encobre ainda mais o material não elaborado. Melanie Klein, em sua teoria do desenvolvimento, mostra que passar da posição esquizo-paranoide, onde tudo é clivado entre bom e mal, para a posição depressiva, onde se tolera ambivalência e se realiza o luto, é um processo doloroso e nunca totalmente concluído. Exige repetidas experiências de reparação e integração. Wilfred Bion complementa: o pensamento emocional amadurece devagar. Transformar elementos beta, sensações brutas, impensáveis, em elementos alfa, pensáveis, simbolizáveis, requer tempo e um continente confiável. Sozinho, essa metabolização é extremamente limitada.
A ilusão da mudança rápida. Vivemos numa cultura que vende transformação instantânea. Mude sua vida em 21 dias. Decida ser feliz. Quebre paradigmas, agora. Essa pressão gera mais culpa e vergonha em quem não consegue acompanhar o ritmo. Jacques Lacan ironiza essa pressa com uma exigência do discurso do mestre ou do capitalismo. Seja você mesmo e seja rápido. O sujeito dividido e faltante não pode ser consertado como um aplicativo que recebe update. Ele precisa percorrer seu próprio caminho, confrontar sua falta e reorganizar seu desejo. Um percurso que não obedece a prazos. Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço e a Agonia do Eros, critica a tirania da positividade e da performance. Quanto mais exigimos de nós mesmos mudança imediata, mais nos esgotamos e mais superficiais se tornam nossas transformações. Casos que ilustram a lentidão necessária. Uma mulher de 37 anos veio à terapia após um burnout severo. Em poucas sessões, ela teve um insight poderoso. Percebia que vivia para atender às expectativas da mãe narcisista e que nunca havia desenvolvido um desejo próprio. Intelectualmente, tudo fazia sentido. Ela saiu empolgada. Agora vai mudar. Nas semanas seguintes, porém, voltou ao mesmo ritmo insano de trabalho, dizendo sim para tudo. O padrão repetia-se. Foi preciso quase 2 anos de trabalho consistente para que ela conseguisse, aos poucos, dizer não, tolerar a culpa, sentir a raiva da mãe e construir limites reais. Cada micro-mudança era celebrada, mas também confrontada com recaídas. A elaboração exigiu tempo para que o novo padrão se tornasse mais forte que a lealdade inconsciente antiga. Outro caso marcante. Um homem de 44 anos que lutava contra o vício em pornografia e relacionamentos superficiais. Ele havia feito retiros, desafios de 90 dias, terapia cognitivo-comportamental e coaching. Conseguia períodos de abstinência, mas sempre recaía. Na psicanálise, entendemos que o comportamento não era falta de disciplina. Era uma defesa contra um vazio depressivo profundo, ligado ao abandono paterno na infância. Mudar significava enfrentar esse vazio, algo que ele só conseguiu tolerar depois de muitos meses repetindo o padrão na transferência, buscando no analista uma figura idealizada que preenchesse o buraco. A mudança verdadeira só se consolidou após aproximadamente 3 anos de trabalho, não porque ele decidiu parar, mas porque elaborou a dor que o padrão mascarava. O que realmente exige tempo: reorganizar o sistema nervoso, respostas automáticas de luta, fuga ou congelamento, dissolver couraças corporais, elaborar lutos não realizados, construir nova capacidade de tolerar frustração, ambivalência e vazio, reescrever narrativas inconscientes que sustentam a identidade, testar e consolidar novas formas de relacionar-se no mundo real. Cada camada exige sua própria elaboração. Recaídas não são fracassos, são parte da elaboração. Como dizia Freud, o caminho não é linear, é espiralado. Passamos várias vezes pelos mesmos temas, mas em níveis de profundidade diferentes. Mudança real pede paciência e compaixão consigo mesmo. Exige aceitar que você está reestruturando algo construído ao longo de décadas. Não é sinal de fraqueza demorar, é sinal de seriedade e respeito pela complexidade da psique humana. A pressa costuma gerar mudanças cosméticas. A consistência e o tempo geram transformação estrutural.
mais sólida, mais profunda e mais duradoura. Se você está no meio do processo e se sente desanimado porque ainda não mudou, lembre-se, o fato de continuar tentando, de continuar elaborando, já é parte da mudança. O psiquismo não se transforma por decreto. Ele se transforma pela experiência repetida, segura e refletida, muitas vezes com o apoio de outro. Mudar não é um evento, é um dever. É um devir lento, corajoso e profundamente humano. Chegamos ao final desta reflexão, mas não ao final do caminho. Ao longo desta palestra, exploramos uma verdade incômoda e, ao mesmo tempo, profundamente libertadora. Insighting não basta. Entender não é mudar. Saber não é transformar. Você repete porque o inconsciente opera pela compulsão à repetição, tentando resolver no presente o que ficou pendente no passado. Você se protege porque as defesas foram necessárias para sua sobrevivência. Você tem pontos cegos porque o olhar solitário é sempre limitado. E você não se reconstrói sozinho porque o sujeito se constitui e se transforma na relação com o outro. Jacques Lacan, Freud, Winnicott, Klein, Bayer e tantos outros nos mostram que a psique humana não é uma máquina de autoatualização. Ela é relacional, histórica, corporal e profundamente leal às experiências que a formaram. Mudar não é um ato de vontade heróica, é um processo lento, doloroso, corajoso de elaboração, de trazer o antigo para um novo campo relacional, onde ele possa ser visto, sentido, repetido com segurança e finalmente integrado de forma diferente. A boa notícia é esta: você não está quebrado, você não falha por ainda repetir padrões, você não é fraco por precisar de ajuda, você está sendo humano, magnificamente humano, dentro de uma estrutura psíquica que foi construída ao longo de anos para protegê-lo. A mudança real exige tempo, consistência, tolerância à frustração. Um espaço seguro onde você possa baixar as defesas. Um outro capaz de conter, refletir e sobreviver junto com você. A psicanálise, quando bem conduzida, não promete milagres rápidos. Ela oferece algo mais valioso, a possibilidade de deixar de ser refém de repetições inconscientes e começar a habitar sua própria vida de forma mais autêntica, vital e livre. Se você já entendeu seus padrões e mesmo assim continua preso, pare de se cobrar, pare de se chamar de fraco. Comece a se perguntar com compaixão que parte de mim ainda precisa ser vista, acolhida e elaborada. Buscar terapia não é sinal de derrota, é um dos atos mais maduros e corajosos que um ser humano pode fazer. É reconhecer que, assim como fomos feridos na relação, podemos nos curar também na relação. Você não precisa fazer isso sozinho e, na verdade, não consegue fazer isso sozinho. Não porque seja incapaz, mas porque a natureza do ser humano é relacional. Somos feitos no olhar do outro, transformamos-nos no encontro com o outro. Que esta palestra não seja apenas mais um conteúdo intelectual, mas um convite para parar de lutar sozinho contra si mesmo e começar a caminhar acompanhado, com paciência, com respeito ao seu tempo, com a coragem de sentir o que antes era insuportável. A mudança não é o fim de uma jornada linear. É um devir contínuo, mais suave, mais consciente e mais vivo. Obrigado pela presença e pela atenção. Estou aqui para perguntas, reflexões ou para continuarmos esse diálogo, porque a verdadeira transformação quase sempre começa com um encontro.